Passamos agora ao item 46, apregou, já vejo na tela, aliás, a doutora Mariana Bin Sanches Varanda. Doutora Mariana, sempre muito bem-vinda às nossas sessões. Cuida-se das contas da Prefeitura Municipal de Restinga. Conselheiro Dimas Ramalho tem a palavra para o relatório. Item 46. Senhor presidente, senhores conselheiros, ilustre procurador de contas, senhor diretor da SDG, ilustre defensora, o item 46 são as contas anuais de 2018 da Prefeitura de Restinga. A fiscalização a cargo da UR17 apontou ocorrências, tais como desequilíbrio orçamentário e financeiro, sucessivas alterações orçamentárias, insuficiente pagamento de precatórios e déficit de vagas relativas ao ensino infantil. Notificados responsáveis pelas contas apresentaram esclarecimentos. Assessorias técnicas, PDTJ e MPC, manifestam-se pela emissão de parecer desfavorável, senhor presidente. É o relatório sintético. Doutora Mariana, a palavra é de Vossa Excelência. Excelentíssimo senhor presidente, doutor Renato Martins Costa, na pessoa através da qual eu cumprimento o excelentíssimo relator, doutor Dimas Ramalho, o excelentíssimo senhor conselheiro, doutor Alexandre Sarquis, nobre procurador de contas, secretário-diretor-geral, doutor Sérgio Siqueira Rossi, e a todos que nos acompanham. Tendo em visto o que foi relatado por Vossa Excelência, e até do que se extrai do conteúdo das manifestações de ATJ e MPC nos autos, através da qual verificamos ser consenso o reconhecimento dos bons resultados do município, no que se refere aos indicadores do ensino, todos atingidos, aos indicadores da saúde, onde permanece a situação de destaque do município em relação à execução do Programa Saúde da Família, pelo Ministério da Saúde, no que se refere ao pagamento dos encargos, tanto em relação aos encargos que eram devidos no próprio exercício de 2018, quanto dos parcelamentos que foram pactuados em 2017, em vista da enorme dívida que foi herdada pelo município, a situação de regularidade dos repasses ao legislativo e de despesas com pessoal, cabendo em relação a esse último, inclusive destacar a situação de resolução do município, que herdou em 2016 o encerramento de uma despesa com pessoal na ordem de 56%, e já no primeiro ano da gestão fez reduzir a ponto de enquadrar-se no limite prudencial 53%, e em continuidade, em 2018, conseguiu reduzir esse percentual ainda mais, encerrando-se no patamar de 48%, portanto, bem abaixo do limite prudencial fixado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Não havendo dúvidas até do que se extrai das manifestações de ATJ e MPC, que gravitam em torno dessas manifestações desfavoráveis as questões essencialmente de ordem fiscal, relativas a déficits e até mesmo, como relatado por Vossa Excelência, a questão atinente às alterações orçamentárias. Assim, Excelência, o início da minha explanação não poderia ser diferente do que fez a minha nobre colega quando proferiu a sustentação oral em relação às contas de 2017 do município, que foram abrigadas no TC 6523-989-16. No sentido de, primeiramente, ressaltar o caos político, financeiro e, inclusive, propriamente de gestão, que foi herdada pelo senhor prefeito, o senhor Amarildo, ao assumir a gestão municipal em 2017. Conforme contextualizado à época, era incontestável a situação negativa do município, com um histórico de rejeição de contas que vinha
desde 2014, todos os anos sucessivamente, a enorme dívida deixada em relação aos encargos sociais, aos precatórios que desde 2015 não eram quitados pelo município, sem contar o déficit orçamentário e financeiro, esse último em enorme patamar, conforme amplamente foi reconhecido por essa corte. Dessa forma, excelências, iniciou-se a gestão de 2017, que com enorme esforço em busca de efetivas melhorias, implementou medidas que já no primeiro ano fizeram reduzir significativamente os gastos com pessoal, conforme já expus, permitiram, através da celebração de acordos englobando essas enormes dívidas de encargos sociais, principalmente INSS e FGTS, regularizar também este importante indicador de gestão, e também em relação ao FGTS, em relação aos precatórios, pactuar junto ao DEPRE acordos para a quitação dessas parcelas de insuficiência que vinham também de gestões passadas, também regularizando, posto que, além do pagamento do parcelamento, o município passou a arcar com o percentual da despesa mensal que era de sua obrigação. E junto com isso, implementar gestão, economia financeira, economia orçamentária, gestão com verdadeira probidade mesmo, conforme foi colocado anteriormente, a ponto de fazer com que em 2017, apesar de ter sido reconhecido que o município encerrou com um déficit financeiro equivalente a 36 dias da arrecadação, e mesmo com a permanência de um resultado econômico negativo, que também foi verificado naquele exercício, diante do claro reconhecimento desse esforço, da gestão, de melhora, de evolução, as contas acabaram por receber parecer favorável através do voto proferido pelo relator à época, o excelentíssimo conselheiro Sidney Beraldo. Assim, contextualizando a situação e dentro de tudo que foi colocado até o momento, o meu objetivo aqui de fazer todo esse histórico é fundamentalmente demonstrar a continuidade deste esforço que tão positivamente marcaram o início da gestão e que assim entendo com todo respeito que não pode ser ignorado no âmbito da presente análise. Primeiramente, cabe salientar, em relação a 2018, que o déficit da execução orçamentária registrado no exercício, na ordem de R$ 273 mil, equivalente a 0,94% das receitas realizadas, nem de longe esbarra no patamar considerável tolerado por essa egrégia corte, eis que resultou menos de 4 dias da arrecadação. Patamar amplamente aceito, em relação ao qual entendo que não se faz necessário nem maiores delongas e esforço na minha explanação nesse sentido. Da mesma forma, evidencio que, além de ter conseguido o município permanecer com seu saldo patrimonial em situação positiva, pois ainda que reduzido em comparação com 2017, não houve reversão para saldo negativo, encerrando-se em R$ 12.585.000 o saldo patrimonial, o resultado econômico em contrapartida, em que em relação a 2017 havia déficit, experimentou sensível reversão, pois em 2018 o município encerrou com um resultado positivo na ordem de R$ 2.700.000, elevando-se em mais de 228% se comparado com o exercício anterior. Também em relação aos investimentos, que de anteriores gestão vinham na ordem de 0,3%, portanto, percentuais insignificantes, e já em 2017 experimentaram melhora, elevando-se a 2,61%, também cumpre-me ressaltar que em 2018 esses investimentos foram apurados em 7,81% da receita arrecadada, de modo que despendeu o município mais de R$ 2.300.000 em ações que efetivamente reverteram positivamente para o incremento do seu patrimônio e assim, consequentemente, refletiram a melhoria de suas ações em benefício da população.
Assim, Excelência, ainda que possamos admitir a ocorrência de um déficit financeiro equivalente a 37 dias da arrecadação, e com isso a elevação que se deu em apenas um dia, se comparado ao que foi verificado no exercício anterior, onde o déficit foi, como dito, de 36 dias da arrecadação, entendo que apenas esse patamar isolado não pode ser considerado como um indicativo de piora da gestão, como colocado pela TJ em sua manifestação, e muito menos demonstrar retrocesso da parte do município, apto a justificar um pedido de reprovação de contas, como foi colocado naquelas manifestações. Primeiramente, porque não há como ignorar que, apesar de ter sido realmente em 2017 que foram firmados todos esses acordos relativos aos encargos sociais, relativos aos precatórios, e iniciada a gestão efetiva, no sentido de quitar o saldo de restos a pagar de dívida de longo prazo, no sentido de quitação das dívidas, até as dívidas de curto prazo, que em sua quase totalidade eram mesmo herança de gestões anteriores, é necessário ressaltar que foi todos esses acordos, todo esse esforço, ele começou a ser implementado do meio para o final do exercício de 2017. De modo que foi justamente em 2018 que todo esse resultado de tudo que foi celebrado, de tudo que foi iniciado em 2017, teve efetivamente impacto nos resultados fiscais e financeiros do exercício, pois em 2018 que foram pagos parcelas de janeiro a dezembro, que foi realizado toda a continuidade do pagamento da dívida de longo prazo, da dívida de curto prazo, onerando muito mais significativamente as finanças municipais do que ocorreu em 2017. Para se ter uma ideia, somente no que se refere às parcelas, somando-se as parcelas de acordos celebrados que foram pagas em 2018 e a redução da dívida de longo prazo, que foi realizada também no presente exercício que está aqui na análise, e os pagamentos dos parcelamentos de precatório que foi celebrado em 2017, sem contar o que era de obrigação do município mesmo recolher em 2018, verifica-se que foi despendido em 2018 o valor de mais de R$2.200.000 apenas com essas parcelas de pagamento do que vinha sido herdado anteriormente. Uma elevação de significativo patamar que, assim, retrata que mesmo em que pese uma elevação numérica ocorrida no déficit financeiro, o município permaneceu, sim, em declínio desses déficits, retratando a continuidade da quitação de grande montante das dívidas herdadas e que tiveram muito maior impacto em 2018 se comparado ao ano anterior. Tanto é isso que, não à toa, conforme retratado no próprio relatório das contas de 2019 também, que são tratadas no TC 4621-989-19, que tive até o cuidado de buscar os dados, verificou-se que mesmo diante de um pequeno ajuste da parte da fiscalização no déficit orçamentário e financeiro, em relação à situação financeira, o município continuou em franca redução, tendo passado de um déficit financeiro de R$2.281.000 em 2018 para R$1.555.000 em 2019, portanto, uma diminuição do equivalente a mais de 44% nesse indicador. Da mesma forma, e aqui desde já trazendo à baila o recente voto proferido em apreciação às contas de 2018 do município de Rio das Pedras, onde o relator Sidney Beraldo deliberou pela emissão de parecer favorável, mesmo diante de um índice de liquidez experimentado, lá verificado, de 0,35, ressalto que, em relação à Restinga, onde também foi apontado como passível de emissão de parecer desfavorável o índice de liquidez, também experimentado no exercício, também cabe a mim destacar a evolução, uma vez que em 2017
o município passou para o índice de liquidez de 0,48. Em 2018, esse índice foi elevado para 0,52, muito maior que o 0,35 verificado no âmbito das contas de Rio das Pedras, tendo sido ainda mais reduzido com a quitação de mais de R$1 milhão em dívidas de curto prazo e continuamente em 2019 passado para o patamar de 0,55. Por fim, também em relação às alterações orçamentárias, devo lembrar, conforme colocado na própria defesa apresentada, que foi em 2018 que, após ostentar aquela situação de irregularidade verificada em relação a ostentar as CNDs que eram necessárias para angariar convênios, o município conseguiu firmar mais de 11 convênios, que totalizaram R$1.800.000 de entrada de recursos no orçamento, os quais só foram possíveis através dessas alterações orçamentárias, de modo que se justifica grande patamar do que foi realizado, não havendo que se cogitar irregularidade nesse sentido também. Não se pode perder de mente, Excelência, que tal como esses indicadores numéricos que tanto são utilizados pela jurisprudência e tudo que se formou em torno destes indicadores para avaliar a efetividade da gestão, essa própria Corte de Contas vem reconhecendo cada dia mais a necessidade de se verificar o atingimento de valores, de patamares muito mais importantes, assim, que acabam sendo considerados de forma mais humana a administração, avaliando-a como um todo e não apenas isoladamente com um ou outro índice. Então, eu peço desculpa, Vossa Excelência está no momento de concluir, por favor. Perdão. Nesse sentido de evolução, então, assim, nesse sentido, trago à baila para finalizar, a situação em relação ao município de Iguape, onde as contas, mesmo com 45 dias de arrecadação, o déficit de 45 dias de arrecadação, tiveram a emissão de parecer favorável, e mesmo em relação ao reconhecimento da parcela de insuficiência equivalente a R$380.000, inclusive maior do que foi verificado em relação aos precatórios do município, cuja situação agora se encontra totalmente regularizada, inclusive ostentando o município a situação de suficiência em relação aos recolhimentos, igualmente tiveram a emissão de parecer favorável. E dessa forma, Excelência, peço desculpas pelo adiantar, por ultrapassar aqui o prazo, e encerro agradecendo imensamente a oportunidade de aqui expor e pleitear para que seja emitido parecer favorável às contas de 2018 do município de Restinga. Obrigada, Excelência. O tribunal que agradece a sustentação de Vossa Excelência. A palavra retorna ao conselheiro Dimas Ramalho. Senhor presidente, vou retirar, voltando ao gabinete com reclusão automática, para analisar os dados trazidos pela douta defesa, que, como sempre, se esforçou para apontar as questões que foram levantadas na instrução. Obrigado, presidente. Perfeitamente. Portanto, PM de Restinga retorna na próxima sessão. Muito obrigado, doutora Mariana.